Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai começar o nosso projeto prático, beleza? Então, no nosso projeto prático a gente vai ver tudo que a gente já viu nas aulas anteriores e alguns detalhes a mais. A gente vai ver a criação de JW Token. No futuro a gente vai ver integração com banco de dados. Então, essa aplicação vai evoluir muito bem. E também no futuro a gente vai consumir esse back-end através de um front-end. Vamos publicar ele na AWS, no Heroku, a gente vai ver ainda onde também, beleza? Então vamos cair aqui na nossa aplicação, vou apresentando alguns padrões para vocês também de back-end, beleza? Primeira coisa, a gente já tem aqui nossa classe main, a gente já sabe, é a classe que faz a inicialização da nossa aplicação. Dentro do bin, o que eu vou criar? Eu vou criar uma pasta chamada infra. O que é que tem na infra, David? Tudo relacionado à infraestrutura do nosso projeto, ok? Então ela vai ter alguns utilitários, vai ter algumas classes customizadas. Então, a primeira classe que eu vou criar vai ser a nossa custom server.dart. O que a custom server faz, David? Então class custom server, ele vai ser o nosso servidor customizado. Então eu vou ter aqui um método que vai devolver uma future de void, que vai ser initialize async. E o que ele vai inicializar? Vai inicializar o nosso servidor. Então, primeira coisa, string URL. Qual que vai ser a nossa URL? Por enquanto, localhost int port, nossa porta, a gente vai rodar no 8080. Como inicializa o servidor, David? Await, tem que aguardar. Deixa eu importar aqui o shelf port. Então, import package shelf IO as shelf IO. Então aqui o shelf IO.server. Vou alterar aqui, em vez de URL vai se chamar address e port. Vou fazer um print assim que esse cara terminar. O que o print vai ter? Servidor inicializado. Vou colocar então aqui http address e a porta. Por que a gente está fazendo dessa forma? Porque depois a gente vai tirar essas informações aqui de dentro. Isso vai ficar externalizado da nossa aplicação até. Tá vendo que aqui ele está reclamando, que ele está esperando o handler, que a gente já viu? Porém, o nosso handler a gente vai receber ele aqui como parâmetro. Então, handler vamos passar ele para cá e beleza. Nosso custom service já está criado e bonitinho. Aqui na classe main eu já posso inicializar o nosso custom service, ó. Então, custom server initialize e ele está esperando o handler que a gente ainda não passou. Vamos criar aqui a nossa primeira API, vai ser API de login. Então eu vou criar uma nova folder, uma nova estrutura na nossa arquitetura do projeto back-end que qualquer dev que olhar para a nossa aplicação vai olhar para esse folder e vai saber, aqui dentro está todas as APIs, as nossas APIs, os nossos endpoints. Então, API. Nossa primeira API vai ser o login API.dart. Então, class login API. Como que a gente cria aqui uma API? A gente sabe que tem que devolver um handler. Então, handler get handler. Vamos criar aqui nossa rota, router, inicializamos e fazemos o return do router. Vamos fazer o import, que ele não importou nada, então shelf router, fazer o import aqui também do shelf, do handler. O handler é do pacote shelf e o router é do shelf router, beleza? Importante perceber isso. Devolvemos aqui. Agora a gente poderia vir simplesmente aqui, criar aqui um login API e pegar o handler. Funcionaria perfeitamente, tá? Vamos criar então nossa primeira rota, router.post, vai ser a /login. Vamos criar aqui o nosso
a nossa requisição, o handler dela. Então, request, rec. Vamos retornar um response. Response ok, com body, de body mesmo. Body não, vamos colocar API de login. Vamos subir, vamos ver se isso aqui vai funcionar. É o primeiro teste que a gente tem que fazer. Então, ó, servidor inicializado, endereço do servidor. Lembra de colocar um await aqui, porque esse cara é um feature, ok? Vamos aqui no servidor, ó, já estou na API de login, chamei API login. Da onde está vindo a API login? Desse response aqui. Perfeito, então nossa estrutura base está funcionando. Só que aí vai vir o primeiro problema agora e a gente já vai entender como resolver. Aqui, ó, note que eu tenho a API de login. Vamos supor que agora a gente vai criar o API de notícias. Então, ó, notícias API.dart. Em vez de notícias, vamos criar um blog. Blog, acho que é o exemplo mais padrão que a gente vai utilizar todos o padrão do CRUD, tá? Então, o que é o CRUD? Create, CRU, né? Create, Read, Update, Delete. CRUD. Então, a gente vai trabalhar com todos os métodos do CRUD. Então, blog. Então, class blog API handler get handler router return router. Agora eu pergunto para vocês, nosso initialize, ó, só recebe um único handler. Como que eu passo agora o handler do login e o handler do blog? Aí que vai vir o primeiro conceito que a gente vai estudar que a gente ainda não viu, que é a criação de handlers. Vários handlers trabalhando paralelamente, beleza? Para a gente trabalhar com vários handlers paralelamente, a gente vai criar uma cascata. Então, a cascata nada mais do que é o padrão builder, então padrão de projeto design pattern builder, onde ele aceita um objeto e devolve o mesmo objeto. Ficou confuso? Vamos ver aqui na prática. Então, ó, var cascade handler cascade. Então, ó, se a gente pôr o mouse em cima, a gente já viu que o import dele é do shelf. Vamos acessar esse cara e vamos ver, ó. Então, ele tem aqui um pequeno exemplo de como implementar. Acho que a gente pode até copiar esse exemplo. Nem precisa, na verdade. Então, ele cria um cascade, ele consegue ir adicionando várias coisas e no final ele devolve um handler. E por que esse cara, David, é o padrão builder do design pattern que você falou? Se a gente for ver o edge dele, ó, ele aceita um handler e devolve ele mesmo. Por que então que ele é o design pattern builder, David? O padrão design pattern build diz pra gente que eu vou criar objetos e devolver no final eu mesmo. Então, basicamente, esse é o padrão builder, beleza? Aqui no Cascade eu consigo adicionar. O que a gente vai adicionar? O edge dele está esperando um handler. Eu posso copiar aqui o login API handler, devolver aqui o handler, pegar o Cascade handler e colocar ele para inicializar. Só isso aqui funcionaria? Vamos testar. Ainda só estou com o login handler. Chamei API login, tudo funcionando perfeitamente. David, está muito esquisito, eu tenho muito handler aí. Concordo, mas depois a gente vai se acostumar e vai ficar mais simples de entender, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o blog. Então, mais um edge aqui. A gente vai criar o nosso blog, ó. Blog API. Vou pegar o handler. Assim fica um pouco mais legível, será? Acho que fica um pouco mais legível. Ó. Então, inicializei a nossa aplicação. Ó, inicializou, chamei, a API está funcionando.
Vamos criar aqui uma rota para o blog. Então, ó, router. Vamos criar uma rota do tipo get para pegar uma informação. Vai ser notícias. O nosso blog vai devolver as notícias. O request. Return. Response. Choveu hoje. É a nossa primeira notícia. Então, vamos ver se isso aqui então funciona. E por padrão, aí eu vou trazer aqui uma convenção para a gente sempre ter isso, tá? A notícia faz parte de qual contexto? Do contexto do blog. Então, vamos tentar sempre, quando eu criar uma API, passar qual é o contexto dela. Então, ó, login, estou dentro do contexto de login. Notícias está dentro do contexto de blog. Beleza? Porque depois eu vou ter blog, adição, blog, exclusão, blog, notícias, XPTO. A gente vai ver isso. Então, blog, notícias. Ó, reiniciando nossa aplicação. A gente vai vir aqui. Login continua funcionando. Vamos chamar aqui, ó, blog notícias. Chamei, opa, deu erro. Por quê? Porque eu chamei como post. Nem preciso disso aqui, tá? Vou chamar como get. Por quê? Porque a gente criou como get. Beleza? Importante. Chamei. Choveu hoje. Perfeito, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? A gente criou, conheceu o operador de cascata e adicionou mais de um handler. Então, a gente pode adicionar agora quantos handlers, quantas APIs e quantos contextos nossa aplicação tem. Vamos agora conhecer mais um outro cara que eu acho super útil. Gente, isso aqui tá me dando toque, eu vou tirar. E depois, quando a gente adicionar mais, vai ficar mais organizado. Qual que é o próximo cara que a gente vai conhecer? O Midley, tá? O que é um Midley, David? Quando a gente colocar autenticação na nossa API, a partir do login, o blog, por exemplo, todas as APIs do blog só vão ser possíveis de acessar com autenticação. O que isso quer dizer? Vou até fechar aqui o navegador que a gente não vai mais utilizar ele. Esse get direto aqui não vai mais funcionar se o usuário não tiver autenticado e com um token válido. Beleza? Então, essa rota vai ser protegida no futuro. Como que a gente verifica se o usuário está autenticado entre a request e o response? Através de um midley, ou seja, de um meio de campo. Então, a gente vai adicionar alguns meio de campos que vão fazer coisas entre o request e entre o response, beleza? Então, entre o request e entre o response, algo vai acontecer. O primeiro cara que eu vou trazer aqui pra gente, então eu vou criar aqui um handler, vai ser o pipeline. O que é um pipeline do Shelf, David? É um tipo de objeto onde eu consigo colocar midlays e handlers, ok? Então eu vou criar aqui uma pipeline, vou adicionar o nosso midlay. Qual que é o primeiro midlay, David? Eu tenho aqui um que é o log requests. Se a gente ver esse log requests, ó, é uma função que ela está dentro do stack tray, está dentro do shelf, beleza? E onde ela vai trazer todo o stack trace aqui do nosso request response. A gente vai ver isso aqui no debug console, vai facilitar bastante para entender o que está acontecendo. Vamos adicionar o nosso handler agora. Quem é o nosso handler? É o Cascade Handler. Adicionamos. E ó, o nosso handler agora, a gente pode passar ele nesse lugar aqui. Vamos reiniciar nossa aplicação e vamos dar uma olhada agora o que esse midley vai fazer. Então a gente adicionou o midley de log requests. Então, ó, subi demais, né? E ficou difícil. Assim que eu chamar aqui a notícias, olha que legal o nosso log aqui, ó. Ele tem o dia, horário e tudo mais. O tipo do nosso método é o método get. O response, 200. Então, se a gente olhar aqui, ó, o OK, lembrando que o OK devolve um 200, está aqui. Qual que é a API? Blog notícias. Beleza? Então, esse cara aqui, nada mais, nada menos que agora a gente tem todo o log da nossa aplicação. Ó, chamei aqui, chamei de novo.
Tenho aqui, ó, agora foi um post, devolveu 200 na barra login. Beleza, pessoal? Então, nessa aula a gente criou, entendeu o conceito de infraestrutura, entendeu o conceito de APIs, separação de contextos, como eu crio o login API, o blog API, entendeu também como a gente cria vários handlers de forma seguida, como a gente consegue trabalhar com pipelines para adicionar midlays, ok? Eu posso adicionar outros midlays aqui e outros handlers também. Poderia passar aqui o login handler direto para cá, David? Acho que até faz sentido, viu? Até faz sentido. Não, ele só vai deixar adicionar um único mesmo, tá? Se não me falha a memória. Aqui, mas beleza, isso aqui já pra gente já tá funcional. Perfeito, era o que a gente esperava para essa aula. Então nas próximas aulas a gente vai ver um pouquinho mais, vai criar as outras APIs, vai criar camada de serviço, de model e tudo mais. Vai ver tudo funcionando, depois a gente vem trabalhando segurança, banco de dados e etc. Valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau.